Alex, como é que tá seus estudos, Alex? Você tá com o microfone desativado. Meu tá moderado. Tá moderado. Poderia estar me dedicando mais. Sim, sim. É importante, todos vocês tenham dedicação, entendeu, pessoal? Tenham dedicação. Não, tem muita gente que acha que teologia só serve para o ministério. Não, teologia serve para a vida, né? É uma graduação, é um seminário, é um curso que vai servir para a vida de vocês. Não vai servir apenas para o ministério. E dentro do ministério vai enriquecer o conhecimento de vocês. E não só vai trazer conhecimento, vai dar ferramentas a vocês. Eu sempre digo que as pessoas olham teologia como que vão dar. Eu vou pregar o que ninguém pregou. Eu sempre digo, não é isso. Até você vai, sim, você vai ter conhecimento para pregar em uma profundidade grande. Mas vai te proporcionar conhecimento e o principal, ferramentas. Então, o propósito do curso de teologia é ferramentas para você exercer teu ministério, mas vai proporcionar também coisas boas para a tua própria vida. Por exemplo, a gente está falando sobre antropologia, e eu falei para vocês na primeira ou na segunda aula, ou já a terceira dessa matéria, que nós defendemos uma terra jovem, né? Então, por exemplo, a mentalidade cristã, o pressuposto cristão é de uma terra jovem, de uma terra com alguns milhares de anos. Enquanto a ciência está defendendo uma terra com milhões de anos, nós defendemos com milhares. E qual é a evidência que nós temos? Uma das evidências seria a evidência bíblica que o homem e os dinossauros conviveram juntos. Então, os dinossauros também foram criação de Deus. E a gente já debateu sobre isso, mas eu quero trazer novamente aqui para vocês. Enquanto a ciência está dizendo que os dinossauros viveram há milhões de anos, a Bíblia está dizendo que os dinossauros viveram há alguns milhares de anos. Deus não criou os dinossauros e depois criou o homem. Deus criou os homens e possivelmente os dinossauros juntos. Eles existiram em conjunto com o homem, junto com os outros animais. Então, isso nos dá indícios de uma extinção há pouco tempo. Isso também nos dá indício de uma terra jovem, e outras coisas. Então, a gente está falando, pessoal, de ciência. Vocês entenderam o nível de profundidade do discurso aqui que ele ganha? A gente está falando de ciência. A gente está defendendo aqui o criacionismo. Então, nós já refutamos e rejeitamos o evolucionismo, a teoria de Charles Darwin. Então, a gente está falando de ciência, de teorias. Será que a teologia é ou não é uma matéria completa? Porque através da teologia a gente está falando sobre tudo. É isso que eu acho rico em teologia. A teologia, ela permite você conversar sobre qualquer assunto. Ela permite você conversar em todas as áreas da sociedade. Porque a teologia, ela fala sobre o ser humano, ela fala sobre o reino animal. A Bíblia traz explicação para tudo. Sobre os planetas, o sistema solar, sobre os países. Dentro de teologia, a gente fala sobre geopolítica, sobre a cultura e sociedade, a gente fala sobre ciência. Então, assim, a teologia, ela consideravam, na antiguidade, a teologia a rainha das ciências. A teologia era considerada a rainha das ciências. Porque a teologia fala sobre tudo. Um teólogo, eu sempre digo, o que é um teólogo? Um pastor pode ser um teólogo, mas tecnicamente um teólogo não é um pastor. Mas o teólogo, ele é o camarada que ele tem a capacidade de conversar a respeito de qualquer assunto. E eu quero dar um conselho a vocês que eu dou
para pessoas onde eu vou, dou aula, dou curso, dou palestra, nós podemos, por exemplo, com conhecimento, evangelizar as pessoas por dúvidas. Porque muita gente tem dúvida a respeito de tudo. Dúvida da vida, dúvida da morte, dúvida disso, dúvida daquilo. E nós podemos puxar, atrair a curiosidade, ou atiçar a curiosidade das pessoas, trazendo determinados assuntos para uma mesa redonda, para uma conversa. Então, o teólogo, para mim, é aquele cara que ele tem a capacidade de conversar a respeito de qualquer assunto e mostrar evidências bíblicas. E isso é fácil, porque a Bíblia ela fala sobre tudo. A Bíblia fala sobre casamento, a Bíblia fala sobre sexo, a Bíblia fala sobre oração, a Bíblia fala sobre política, a Bíblia fala sobre guerra, a Bíblia fala sobre história, a Bíblia fala sobre ciência. Por exemplo, nós debatemos muito a questão do dinossauro, a gente debateu muito a questão do homem, a Bíblia fala sobre a sociedade, a Bíblia fala sobre muitos e muitos e muitos e muitos assuntos, pessoal. Então, vocês precisam chegar num nível de conhecimento teológico que vocês possam conversar a respeito de qualquer assunto. Porque essa é a base da teologia. É lhe proporcionar ferramentas para você evangelizar, falar com o ateu, falar com o muçulmano, falar com o espírita, falar com o espiritismo kardecista, falar com o hinduísta. Uma outra coisa que eu acho interessante é que a Bíblia fala como surgiram as religiões. Então, enquanto todo mundo se pergunta, batendo cabeça aí um no outro, a Bíblia diz como surgiu o mundo. A Bíblia fala como surgiram as religiões lá na Babilônia. A Bíblia fala como o mundo vai acabar. Então, assim, tem coisas que só o conhecimento bíblico, a teologia nos proporciona. Então, tenham isso em mente. A Bíblia fala sobre tudo. Ele é um livro completo. É um livro humano divino. Humano porque foi escrito por seres humanos. Divino porque os seres humanos que escreveram foram inspirados por Deus. Então, cada autor bíblico, cada livro bíblico que compõe o cânon sagrado das Santas Escrituras foi divinamente inspirado por Deus. E nós vemos que a Bíblia é o livro mais atual do que o Jornal de Amanhã. É um livro rico, pessoal. Ele fala sobre tudo, sobre qualquer assunto. Cabe a nós estudarmos para aprender, manusear. Passagem de Atos, capítulo 8, versículo 5 em diante. Deixa eu puxar aqui. Atos 8, verso 5. Perdão, é Atos 8, 16. É a passagem de Felipe e o eunuco. Atos 8, 26. É interessante que na passagem de Atos 8, 26 em diante, né, conta a história de Filipe e o eunuco da rainha da Etiópia. O Espírito Santo disse a Filipe para ele se aproximar da carruagem. E o eunuco, ele vinha lendo um trecho da passagem do profeta Isaías. E Filipe olha para ele e diz: entendes o que lês? Aí o eunuco responde: como? Se não há ninguém que me ensine. Aí o texto vai dizer que o eunuco convida Filipe para subir na carruagem e Filipe começa a explicar a ele, já anuncia ele Jesus e ele ali aceita Jesus e ele é batizado, né? Então vejam só, mas vejam a dificuldade que as pessoas têm de aprender ou de entender. O eunuco já vinha lendo o texto, mas não entendia. Então ele estava indo para Jerusalém, ele era um adorador, ele era alguém que já servia a Deus, era um prosélito do judaísmo, mas ele mesmo assim lia a Bíblia, estava lendo a palavra, mas ele não entendia. Quem é o teólogo? O teólogo é aquele que entende.
e aquele que ensina. E como vocês precisam entender, vocês precisam aprender. Isso não é uma tarefa fácil. É uma tarefa que vocês precisam perseverar. Perseverem, estudem, perseverem, estudem, que é com vocês. É vocês que vão decidir que tipo de teólogo vocês serão. Amém? Glória a Jesus, pessoal. Deixa eu abrir aqui para vocês onde a gente parou, a questão da apostila. Só um minuto. Tem muita coisa aqui no meu computador, misericórdia. Seminário. Deixa eu abrir aqui. Um dia tudo irá. Acho que a gente parou na página 17, não é isso? Vamos ver a página 17. Glória a Jesus. Então, essa é a tarefa do teólogo, pessoal. Nós paramos na página de número 14. A interpretação trina do homem. Amém? Nós vamos estudar a ideia do ser humano ser o ser humano tripartido. O ser humano é uma tricotomia, uma dicotomia ou um ser psicossomático. Porque existem 3 posições hoje. Existem teólogos que defendem a dicotomia, que o ser humano, por exemplo, é constituído de corpo e espírito, porque a palavra tanto espírito e corpo seria a mesma coisa. Seria apenas uma, porque a escritura, por exemplo, emprega uma pela outra. Às vezes a escritura emprega a palavra espírito, às vezes a escritura emprega a palavra alma. O ser humano é uma tricotomia, corpo, alma, que é a maior posição, né? Que é mais aceita. Principalmente na igreja de cunho pentecostal. E ou o ser humano é um ser psicossomático, ele não seria uma divisão, mas ele seria um conjunto de tudo junto, e não há divisão no ser humano. Então, existem essas 3 posições, pessoal. O ser humano é uma dicotomia, uma divisão entre corpo e espírito, pois alma e espírito seria a mesma coisa. Ou o ser humano é uma tricotomia, o ser humano seria tripartido, espírito, alma e corpo. Ou o ser humano seria um ser psicossomático, que seria uma somatória de todas essas coisas. Então, na página 14 da apostila, nós temos a seguinte expressão. Vocês abrirem vocês aí, página 14. A interpretação trina do homem, já estou na parte B, viu? Mas na página 14 ainda. Lá no finalzinho, a interpretação trina do homem. A interpretação trina do homem é fundamentada sobre algumas passagens bíblicas que sugerem que o ser humano é formado por corpo, alma e espírito. Apenas. Essa visão tem suas bases voltadas para a filosofia grega, que está alheia aos relatos bíblicos. Essa ideia foi sugerida pelo aprofundamento dos estudos de Aristóteles sobre as informações deixadas por Platão. Esse raciocínio foi encontrado também em alguns pais da igreja, como Tertuliano, e nos escolásticos, teólogos católicos, por volta do século XII e do século XIII, como Tomás de Aquino. A ideia básica dessa forma de ver o homem é a supremacia do espírito em relação ao corpo e à alma. Embora a alma seja superior ao corpo, assim o espírito diz respeito aos sentimentos espirituais, a alma ao que é da natureza intelectual, emocional ou volitivo, e o corpo refere-se unicamente aos sentidos naturais, como visão, tato, olfato, paladar. E a fundamentação desse pensamento nasce a partir dos textos que seguem: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. O vosso espírito, alma e o corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma
do espírito, das juntas e medulas, e é apta para definir os pensamentos e propósitos dos corações. Mas nesta visão é possível ressaltar alguns problemas, pois como explica os pensamentos e os propósitos do coração, onde eles se encaixam, e segundo outros textos que afirmam a existência de consciência do homem. Por exemplo, Marcos 12:30, que não falam nem sobre espírito e nem corpo. A tricotomia, de modo em que é comumente definida, põe em perigo a unidade e imaterialidade da nossa mais elevada natureza. Porque qual seria o problema, então, dessa visão? Ela divide o ser humano em 3 partes. E essa visão, para vocês entenderem, ela nasce na filosofia grega. O primeiro a defender a ideia de que o ser humano era um ser tripartido não foi... essa ideia não partiu da Bíblia, ela partiu da filosofia de Platão e Aristóteles. Então, Platão, ele já falava que o ser humano era um ser trino. Lembrando que Platão não era crente, viu, pessoal? Mas Platão já defendia que o ser humano era um ser trino. No Novo Testamento, vocês lembram que vocês estudaram diáspora? A gente falou sobre diáspora. Todo mundo lembra, né? E na diáspora a gente viu que foi, de certa forma, o cativeiro babilônico não foi um cativeiro físico, mas foi mais um cativeiro espiritual. Mas os judeus prosperaram, os judeus passaram a ter mais conhecimento sobre a cultura grega, né? Nós, no Novo Testamento, nós temos judeus de fala grega. Nós temos ali o dialeto, o idioma grego. Nós temos o Novo Testamento sendo traduzido para o grego, ou sendo escrito em grego, o Antigo Testamento sendo traduzido para o grego. Não é verdade? Então, nós vemos a influência da cultura greco-romana no Novo Testamento, né? É o mundo grego, na verdade. Então, os defensores que defendem que o ser humano é uma tricotomia, eles se baseiam nessas passagens bíblicas. Pelo menos 2 passagens que nós citamos agora. Só que, em alguns momentos, a Escritura emprega uma pela outra. Então, em alguns versículos, nós temos a palavra alma e corpo. Em outras palavras, nós temos espírito e corpo. Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, que às vezes Deus emprega uma palavra pela outra. Mas eu queria que alguém pudesse abrir a Bíblia aí em Marcos 12:30, se possível. Então, qual é a conclusão? A concepção da tricotomia acaba por recortar o homem em 3 partes distintas, onde alma e espírito são distintos entre si e do corpo. É como se fossem 3 aspectos autônomos em um mesmo homem. Mas tal postura não pode ser sustentada nas Escrituras pela seguinte razão. Nas Escrituras, a palavra espírito, assim como alma, são utilizadas para a mesma substância. Eu preciso de alguém para abrir a Bíblia aí em Eclesiastes 3:21 e outro em Apocalipse 16:3. Eclesiastes 3:21, pode ser você, Vânia. E outro em Apocalipse 16:3. Pode ser você, Alex, Apocalipse 16:3. Vânia, pode dar lugar. Tá sem voz, viu, Vânia? Vânia. Vânia foi tirar o microfone. Fudei aqui o negócio aqui. Eclesiastes 3:21. Eclesiastes 3:21, adeus. Leia pra gente, por favor. Deixa eu encontrar aqui bem rapidão. Filho. Eclesiastes 3:21 está escrito: quem sabe se o fôlego da vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra. Pronto, fôlego. Ele falou fôlego do homem. O que seria o fôlego do homem? Seria o espírito, né? Em algumas traduções,
nós vamos ter espírito, viu, pessoal? Aí vai variar de tradução para tradução. Que avisa. Aí, veja só. Nós temos também Apocalipse. Alex, você pode ler aí Apocalipse? Deixa eu ver. Qual foi a passagem de Apocalipse mesmo que eu falei? Apocalipse 16:3. Pastor, no momento, como eu estou com trabalho, eu não tenho como abrir aqui agora, não. Pronto, deixa eu abrir aqui então. Apocalipse 16:3. Diz assim: Segundo flagelo. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Então, em uma passagem, nós vemos que a Escritura usou espírito, e agora olha que interessante, Apocalipse 16:3, ele está dizendo, ele está se referindo ao ser humano como quem? Alma vivente. Vocês estão percebendo que ele não está se referindo ao ser humano como ser humano? Ele está se referindo... Ele poderia, por exemplo, dizer, morreu todo homem. Morreu, mas ele está usando o termo, morreu toda alma. Quer dizer, a palavra alma está sendo empregada por homem. Lá em Gênesis também, né? A palavra... O nosso homem é alma vivente. Isso, a Escritura está empregando a palavra alma no lugar da palavra homem, ou no lugar da palavra ser humano. Então, por exemplo, a Escritura não está se referindo ao ser humano como um ser, por exemplo, tripartido. Ele está se referindo ao ser humano como uma somatória de tudo. Um ser físico, né? Não existe uma autonomia entre o espírito é um, a alma é um e o corpo é um. O ser humano a Bíblia está empregando tudo. Deus não vê, por exemplo, a alma de Vânio e o corpo de Vânio. Deus vê Vânio. O que é Vânio? Vânio é Vânio de corpo, alma e espírito, ou de corpo e alma, seja um dicotomista ou um tricotomista. Deus, quando olha para você, a alma ou o corpo? O corpo de Vânio é um, a alma de Vânio é outro. Não, Deus olha para você como um ser completo. Você é completo com seu corpo e sua alma. Não é duas metades, você é completo. Então, isso pode gerar até uma heresia. Por exemplo, na igreja primitiva, ali no pé dos apóstolos, houve uma heresia chamada agnosticismo. E o que essa heresia pregava? Que a matéria era ruim. E por a matéria ser ruim, o corpo era ruim. É muito confuso, tem mais coisas, mas para simplificar, o agnosticismo, ali do primeiro século, pregava que o corpo era ruim, a matéria era ruim. E a alma era boa. Então, enquanto tudo que era matéria era ruim, tudo que era espírito era bom. Então, por exemplo, o que o agnosticismo começa a pregar, que por o corpo ser ruim, Deus não poderia ter vindo em corpo. Primeira coisa. Deus não poderia ter vindo em carne. Inclusive, a primeira carta de João combate o agnosticismo. Primeira carta de João. João começa dizendo, filhinhos, quem é o anticristo? Aquele que disser que Jesus Cristo não veio em carne. Porque os gnósticos, eles estavam pregando que por a matéria ser ruim, o corpo era ruim, Jesus não poderia ter vindo em carne. Porque Jesus, por ser Deus, um ser espiritual, só poderia ter vindo em espírito. Entenderam isso? Então, havia essa heresia no meio da igreja. Eu sei que tem uns irmãos até hoje que botam assim, mais extravagantes, de irmão, essa carne não serve para nada, não. Isso aqui não presta. Não, irmão, a Bíblia não diz em nenhum momento que a carne é ruim. Porque foi Deus que fez, o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Foi Deus que te criou. Deus te fez exatamente do jeito que tu é. Deus não fez só tua alma, Deus te fez completo. Alma e corpo, ou espírito, alma e corpo. Então, essa heresia do primeiro século, por nome de agnosticismo, começou a pregar que o corpo era ruim. Essa heresia
começou a pregar que o corpo era ruim. E pelo corpo ser ruim, Jesus Cristo logo não poderia ter vindo em corpo. Então, isso foi uma heresia que entrou no meio da igreja. E essa heresia entrou no meio da igreja e foi difícil. E os gnósticos, eles arrastaram muitas pessoas para essa heresia. No primeiro século, foi a primeira seita que saiu de dentro da igreja, foi o gnosticismo, com as pregações que o corpo era ruim, que a matéria era ruim. Eles tinham a noção que havia 2 deuses, um demiurgo, um deus bom, um deus mau, e tudo que tinha a ver com a matéria era ruim, tudo que tinha a ver com o espírito era bom. Então eles rejeitaram a questão da carne. É bem complexa essa heresia, né? Tem muito mais coisa além disso. Mas logo por eles rejeitar tudo que tem a ver com a carne, eles rejeitaram Jesus Cristo ter vindo em carne. É por isso que João escreve as cartas. Ele vai dizer, filhinhos, aquele que disser que Jesus Cristo não veio em carne, tal é o anticristo. E ele vai dizer, se você pegar as cartas de João, você lê com vontade, ele vai dizer que muitos saíram do meio de nós porque não eram de nós. Então, João começa a dizer que havia muitos gnósticos infiltrados dentro das igrejas, trazendo esse tipo de ensino, que a carne era ruim, que a carne não prestava, que só a alma prestava, não. Deus, ele não te enxerga como, a gente tem que ter esse cuidado, como uma divisão, como se você é um tricotomista, como 3 partes autônomas. O corpo é uma coisa, o espírito é uma coisa, a alma é uma coisa, ou se você é um dicotomista e você emprega espírito e alma e corpo separado como 2 unidades diferentes, não. Deus, ele te enxerga completo, você é completo. Então, você é completo espírito, alma e corpo, você é completo alma e espírito, mas você é completo. Aí tem uma questão, Deus só vai salvar a alma? Não, Deus vai te salvar completo. Agora, a nossa carne será renovada. Nós receberemos um corpo de glória. Um corpo incorruptível. Nós teremos um corpo no céu. Não seremos apenas espíritos. Espíritos sem corpo. Por exemplo, isso é uma pregação do espiritismo, né? O espiritismo, ele fala que o espírito precisa evoluir, entrar num corpo e etc. Isso é tudo. Você está vendo que essa heresia gnosticismo, ela tem mais a ver com o espiritismo? Está vendo como temos que ter cuidado para não trazer esse ensinamento para o seio da igreja? Mas nós vemos, eu já vi muita gente, muitas igrejas, muitos irmãos pregarem isso. Que as pessoas, que o espírito, Deus quer a alma, Deus quer o espírito. Não, irmão. Você serve a Deus de corpo e alma. E a salvação é completa. Amém? Então a carne não é ruim. Não existe um versículo bíblico que diga a carne é ruim. A carne, por exemplo, tem muita gente que fala, mas a carne peca. Isso é uma forma de falar, uma expressão. Quando você peca de corpo e alma. Por exemplo, pecados de pensamentos. Quando você cobiça a mulher do teu próximo, ou cobiça alguém na rua, teu corpo não fez nada, mas a tua alma foi, o teu pensamento. Então, só para vocês entenderem, nós não podemos separar. E nós temos essa ideia, então, bíblica, de um ser humano é um ser tripartido, ele é uma dicotomia, ou ele é um ser psicossomático. A posição, pessoal, psicossomática é a que junta tudo, que não faz divisão do ser humano. Ela é a menor, que menos tem adeptos. Eu só conheço um, na verdade. Mas existem pessoas que defendem isso. Que o ser humano é um ser psicossomático e é uma junção de todas essas coisas. Vejam só. Se a gente lê agora o texto de Hebreus 4:12, eu vou abrir aqui para vocês. Se vocês puderem abrir aí na Bíblia de vocês, Hebreus 4:12. 4, versículo 12. Diz o seguinte:
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra na divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e apta para decidir os pensamentos e a intenção do coração. Amém? Só que no grego, coração é mente. Olha que coisa interessante. Eu sei que a tradução aparece coração, e a gente vê aqui o nosso órgão, né, que bombeia sangue, mas a ideia bíblica de coração é mente, pensamento. Então, se você prestar atenção, ele está empregando, o autor da carta, ele está empregando pensamento e coração. Coração tem a ver com mente. E o pensamento procede da onde? Da mente. Então, isso é uma forma, digamos que, de poesia. Isso é paralelismo. A linguagem a linguagem judaica, não vou dizer hebraica, o hebraico também, mas a linguagem judaica ela é cheia de paralelismo. Então, quando ele está empregando alma e espírito aqui, ele está empregando uma pela outra, ele está fazendo um paralelismo. E, novamente, ele está fazendo um paralelismo quando ele está empregando mente e coração. Porque tanto mente e coração, ele está empregando a palavra pensamento, na verdade, pensamento e coração. Então, quando ele emprega pensamento, o pensamento procede da mente. E logo o pensamento também procede do coração, porque no grego, pensamento tem a ver com mente. Então, olha como é importante a hermenêutica, viu? E a exegese. Ele está empregando uma pela outra. Olha como é necessário saber interpretar o texto. Aí veja só. Baseado nisso, podemos notar que o autor de Hebreus fala que a palavra de Deus é suficiente e poderosa para dividir alma e espírito. O que se nota nesse texto é a ênfase da profundidade da ação da Bíblia na vida de um homem. Outro detalhe importante é que a palavra de Deus divide e só pode se dividir o que está junto. Ou seja, as evidências a favor da tricotomia são pouco conclusivas. Então, assim é misto compreender o que essa é a visão dicotomista do homem. Então, essa é a visão tricotomista que eu apresentei a vocês. Agora vamos para a visão dicotomista, parte B. A exposição geral da natureza do homem na escritura é claramente dicotômica. Então, a interpretação dual do homem é baseada não somente na relação da criação, mas também na observação do texto bíblico, que sugere que o homem é formado de um aspecto material, o que seria a matéria do homem, o corpo, e outro imaterial, o que seria alma, espírito, coração, pensamentos, consciência. A própria palavra dicotomia sugere a origem da palavra grega, e formada pela junção do substantivo dika, que significa dois, e mnw, que significa cortar, traduzido satisfatoriamente por formato de duas partes. Assim, é importante demonstrar alguns princípios bíblicos que nos mostram essa posição. O relato da criação, a natureza dupla do ser humano, que é material e imaterial, é determinada pelo corpo do homem que foi criado. O corpo foi criado do pó da terra e a alma, que seria o sopro da vida, ou o fôlego da vida. Então, por exemplo, lá em Gênesis, quando nós lemos a passagem, vemos que Deus criou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Vocês podem abrir aí a Bíblia em Gênesis? É Gênesis capítulo 2, versículo 7. Diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, nós vemos aqui, aparentemente, o texto bíblico nos mostra dois elementos. O primeiro é o corpo, o pó da terra, e outro elemento seria, perdão, pessoal, foi que passou um besouro. Outro elemento seria o sopro, que seria o fôlego da vida. Nós não vemos Deus inserindo dois elementos no homem. Nós não vemos na criação três elementos. Na criação nós vemos dois elementos. O elemento pó
que é o corpo, e nós vemos o sopro, que seria o fôlego da vida. Fôlego da vida, lembre-se que a palavra fôlego pode ser traduzida por espírito, no grego. Então, a palavra espírito no grego é pneuma, daí vem pneumatologia. A palavra pneuma, ela tem algumas traduções: sopro, espírito, vento. Por exemplo, João capítulo 4 diz que Deus é espírito, sopro, vento. Então, fôlego. Então, fôlego nós podemos traduzir por vento, ou por sopro, ou por espírito. Então, o texto fala que Deus soprou no homem o fôlego da vida. Olha, nós temos a ação do vento, né? Sopro, sopro de Deus. Só que depois que Deus introduz o fôlego da vida do homem, aí Deus chama o homem de alma vivente. Então, Deus está empregando uma pela outra. Nós não vemos Deus colocando 3 elementos, nós vemos 2 elementos. Um elemento material, que seria o pó da terra, e um elemento imaterial, que seria o sopro, o fôlego da vida. Então, o ser humano seria a junção de corpo e espírito. A constituição do homem, Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida. Em Gênesis 2:7, deve atentar para a ordem dos fatos na narrativa mosaica. Pois não afirma que o homem foi criado alma vivente e depois Deus soprou o espírito, mas o homem passou a ser alma vivente apenas após o sopro de Deus. Quer dizer, o homem só passou a ser alma vivente depois que Deus soprou. Enquanto Deus não soprou, o homem não passou a ser alma vivente. Quer dizer, o sopro de Deus que proporcionou vida ao homem. Antes do sopro de Deus, o ser humano não havia vida. Isso é muito interessante. Sobre isso, Strong afirma que a vida de Deus apossou-se do barro e, como resultado, o homem teve uma alma. Outro detalhe que Strong falou foi forte. Outro detalhe importante é que deve ser notado são as considerações de Jó com respeito a essa percepção. Tão certo como vive Deus que me tirou o direito e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida. E o sopro de Deus nos meus narizes. Nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Nota-se que para Jó era certo que ele era uma criatura de Deus e que sua vida natural estava intimamente ligada ao sopro de Deus em suas narinas. Como ele mesmo assegura, pensamento semelhante esboça de Eliú, que pouco depois, na verdade, há um espírito do homem e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Então, mais uma vez, olha Jó dando ênfase à ideia do sopro de Deus. E para vocês, isso é interessante, pessoal, porque nós não sabemos, é muito provável que Jó não teve acesso ao Pentateuco. Vamos recapitular aqui. O que é o Pentateuco? O Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números e Levítico. Só que Jó, ele é contemporâneo de Abraão. Olha que coisa interessante. Jó é contemporâneo de Abraão. Jó viveu no tempo de Abraão. E por Jó viver no tempo de Abraão, Moisés ainda não havia escrito o Pentateuco. E Jó, ele já está falando, ele está citando algo que estava escrito em Gênesis, ou queria ainda ser escrito por Moisés em Gênesis. Só que sabemos que Moisés escreveu por tradição oral também, né? Então, Jó, ele tinha essa informação, não sabemos se diretamente pelo Espírito Santo, ou se ele, de alguma forma, conhecia as tradições orais. Então, Jó já estava falando sobre esse espírito que soprou nas narinas do homem. E o homem também passou a ser alma vivente. Olha que narrativa forte no livro de Jó nós encontramos. Então, o ser humano em si, ele só se torna alma vivente depois que Deus sopra nos seus narizes o fôlego de vida.
Então, o ser humano, nós não vemos aqui uma ideia de um ser humano com 3 ideias diferentes, com 3 coisas diferentes. Nós vemos o ser humano, Deus não olha para você e diz, a alma de Vânio, o espírito de Vânio ou o corpo de Vânio. Deus olha para você como Vânio. Deus olha para você como Vânio. Vânio perguntou, Jó quanto, pastor? Deixa eu ver aqui, que eu já passei aqui. Jó, capítulo de número... Eita, Jesus. Só um minuto. 27, versículo 2 e 4. E 38, versículo 8. Então, Deus olha para você como alguém completo. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó 33, versículo 4, na verdade. E ele ainda diz, eis que diante de Deus sou como tu, és também, eu sou formado do pó. Jó 33, versículo 6. O que podemos observar, então, é que, para a cosmovisão hebraica, a criação de Deus era um fato real, tal como narrado em Gênesis. E outro fato mais interessante ainda é que Jó é um homem que viveu muito antes de Moisés. Então, isso que eu já falei para vocês, né? Então, nós temos essa ideia. De manhã, achando esse espírito perturbado, Gênesis 41, versículo 8. Moisés ressalta ainda a história que envolve José no período que estava no Egito. Neste tempo, Faraó teve um sonho um tanto estranho e isso estava incomodando. Nessa altura, a narrativa mosaica afirma que pela manhã, após o sonho, o Faraó estava confuso, ou como Moisés afirma, de espírito perturbado. Entretanto, um dos salmos dos filhos de Coré, podemos encontrar um sentimento distinto, mas aplicado à alma do indivíduo. Então, olha esse paralelismo, pessoal. Enquanto Gênesis 41, versículo 8, anotem aí para vocês estudarem, compararem. Moisés está dizendo que Faraó estava de espírito perturbado. Em Salmos 42, versículo 5, a Bíblia está dizendo, o salmista está dizendo que Faraó estava com a alma perturbada. Aí a grande pergunta é, Faraó estava com a alma perturbada ou com o espírito perturbado? Aí a resposta é o que eu falei, a Bíblia às vezes vai empregar a palavra uma pela outra, ou ela vai empregar a palavra alma, ou ela vai empregar a palavra espírito, porque para narrativas bíblicas, alma e espírito seria a mesma coisa. Para os apoiadores da posição dicotomista. É por isso que em Salmo, o salmista emprega a palavra alma e em Gênesis, Moisés emprega a palavra espírito. Então, seria uma pela outra. E nós temos ainda... deixa eu passar aqui. Deixa eu adiantar já para a posição psicossomática. Ele vai dar muito texto, só que ele vai se alongar. Mas eu quero já trazer a posição psicossomática, que em geral é que nós vemos alma e espírito como uma coisa só. O ser humano como um ser só. Mas independente de ser humano ser um ser dicotômico, ou tricotômico, ou até psicossomático, vocês precisam entender isso. Não podemos fazer uma divisão complexa. Porque Deus, ele olha para você exatamente como você é. Você é completo. Deus não faz uma divisão para você. E a salvação, ela é completa. Lá no céu nós teremos corpo, sim. A Bíblia nos deixa claro. Então, alguns, como eu vejo muito na rua, né? Com certeza alguém aqui já viu alguém pregando, irmão, essa carne não serve para nada, essa carne é podre, essa carne é ruim. Não é verdade? A alma, Deus quer nossa alma, Deus vai salvar a alma. Preste atenção, quando a Bíblia fala alma, a Bíblia está se referindo ao ser humano. Então, toda vez que a Bíblia emprega o texto alma, por exemplo, e Adão tornou-se, e o homem tornou-se alma vivente, a Bíblia emprega a palavra alma ao ser humano completo, como nós lemos no texto aqui agora. Por exemplo, na Arca de Noé, falam que 8 almas se salvaram.
Quando José Jacó desceu com a sua família para o Egito, o texto diz que desceram, acho que 77 almas. Então, será que desceram as almas? E os corpos desceram ou não? Porque foi só as almas. Na verdade, é uma linguagem que a Escritura implica. Então, a Bíblia emprega a palavra alma no lugar da palavra homem, ou no lugar da palavra ser humano. É a linguagem bíblica. Você já imaginou você interpretar isso literalmente e, por exemplo, desceram as almas que desceram para o Egito? Oxe, os corpos ficaram, só desceram as almas? Mas, pastor, aqui está escrito alma. Mas, na verdade, é porque a Escritura está empregando a palavra alma no lugar de homem ou de ser humano. A Escritura está fazendo um trocadilho aqui, está empregando uma pela outra. Independente, eu não vejo nenhum problema, pessoal, em nenhuma das três posições. Mas vocês precisam estudar. A melhor posição para mim, teologicamente, mas com mais respaldo bíblico, é a dicotomista. Mas a grande maioria das pessoas é adepta do tricotomismo, que foi a que mais se popularizou na igreja. Principalmente na igreja pentecostal, nas igrejas que vêm da Assembleia de Deus. Mas não tem nenhum problema. Mas vejam só, qual é a ideia disso tudo? Entretanto, nós vemos que surgiram algumas heresias. Nós não podemos criar heresias com isso. Por exemplo, como o gnosticismo. E isso vai se desdobrar em outra coisa, em outros aspectos. Mas o gnosticismo, ele foi muito perigoso para a igreja. Em geral, haviam vários tipos de gnosticismo. Porque, na verdade, o gnosticismo ele é anterior à igreja. Só que o problema é que os gnósticos entraram no meio da igreja. E quando esses gnósticos entram na igreja do primeiro século, a igreja ali dos apóstolos, a igreja ali no período apostólico, isso causa vários problemas, porque eles fazem uma separação tremenda entre o ser humano. Então, eles fazem a separação ali entre alma e corpo, e eles detonam o corpo. Como eu já falei, eles começam a dizer que o corpo não presta, que o corpo não serve, que o corpo é do diabo. Porque a crença gnóstica... Pessoal, hoje em dia tem muito gnóstico, viu? Eu até pensava que não, mas até hoje existem gnósticos. Muita gente conhecida é gnóstico. Em geral, o que é um gnóstico? Um gnóstico, na verdade, a palavra gnóstico, ela vem do termo gnósticos. O significado remete a alguém capaz de conhecer. Então, o gnóstico ele chega à seguinte conclusão, que ele não conhece, mas é possível de ser conhecido. Por exemplo, um gnóstico, ele diretamente não acredita em Deus. E, ao mesmo tempo, ele não desacredita. Aí, como pode, pastor, alguém acreditar e não acreditar? Em geral, o gnosticismo hoje, ele diz que não se pode provar a existência de Deus, mas também não se pode não ser provada. Não tem como provar, mas também não tem como provar nem que Deus existe, nem pode provar que Deus não existe. Então, ele diz que a existência de Deus é possível e a existência de Deus também não é possível. Então, ele chegou à seguinte conclusão. Em geral, existem vários tipos de gnosticismos, mas, em geral, eles acreditam que a existência do ser humano não é natural e há um caminho para a libertação dos sofrimentos, que é através do conhecimento. Então, eles pregam a ideia de um conhecimento. Prestem atenção nisso. Então, os gnósticos eles sempre pregaram um conhecimento místico. Um conhecimento intuitivo, transcendental, algo que dá sentido à própria vida. Aí, para vocês terem noção. Para eles fazerem esse tipo de pregação, eles diziam que nós precisávamos nos libertar. De quê? De tudo aquilo que te prende a esse mundo material e ruim. Porque tudo que tem a ver com a matéria é ruim. Logo, o corpo, que é constituído de matéria, também é algo ruim. Você precisa se libertar desse corpo.
E a tua alma seria algo bom, mas o corpo seria algo ruim. Então você precisa se libertar daquilo que é ruim. O gnosticismo pregava isso. Então, vocês conhecem pessoas que dizem, irmão, já falei, né, sobre a questão das pessoas, o corpo é ruim, pastor. É a alma, Deus quer nossa alma, nosso espírito, porque essa carne, esse corpo não serve para nada, e a gente tem que buscar que Deus vai trazer um conhecimento inacessível. Se torna um ritual, se torna uma seita. Essa seita adentrou no meio da igreja. Então, as pessoas estavam pregando o quê? Você não precisava mais acreditar na palavra, você não precisava mais seguir a Bíblia, porque Deus ia te dar um conhecimento mediante a libertação desse corpo. Não só, mas mediante a libertação das coisas que te prendem a esse mundo. Só que quem fez o mundo? Foi Deus. É que nem eu vi um camarada dizendo, irmão, vermelho é a cor da pombagira. Mas quem criou o vermelho? E por que na Bíblia fala da cor de escarlate? Então, assim, pessoal, vai contra tudo que está escrito na Bíblia. E essa heresia entrou no meio da igreja, e João, quando ele começa a escrever, ele escreve as cartas, né, 1ª, 2ª e 3ª João, diretamente para combater o agnosticismo. João não está preocupado se havia a ideia da dicotomia, da tricotomia ou do ser psicossomático. Eu mostrei para vocês as 3 posições que o ser humano, você escolhe uma e estuda a respeito dela. Para mim, a mais bíblica é a de dicotomia, porque Deus criou o homem de 2 elementos. O material, que é o corpo, o pó da terra, e o imaterial, que seria o sopro, o fôlego da vida. E, como eu já mostrei para vocês, a Bíblia emprega uma palavra pela outra quando se refere a espírito e alma. Mas o grande problema é que pessoas levaram isso a um extremo. E quando levou essa ideia de separação a um extremo, houve diversos problemas no meio da igreja. Houve heresias que se infiltraram no meio da igreja. E pessoas que estavam pregando que você não precisava mais ter uma vida. Você não precisava mais aproveitar os prazeres que Deus te deu. Tipo assim, eu gosto muito de pizza, pessoal. Minha esposa até botou uma pizza aqui para mim, ó. Daqui a pouco eu vou comer. Aí eu não posso comer uma pizza porque pizza é coisa da carne. Porque a carne, eu tenho que buscar só as coisas do espírito. Eu não posso tomar um refrigerante porque o refrigerante é uma coisa da carne. Eu tenho que buscar só as coisas do espírito. E as pessoas levaram isso a um tal ponto que essa seita, essa heresia que adentrou no meio da igreja, ela perverteu a fé de muitos e criou um evangelho totalmente antibíblico. Então havia um evangelho, o evangelho gnóstico, né? Se tornou uma mistura de evangelho com gnosticismo. Ele causou um problema enorme no meio da igreja, a ponto de João ter que escrever as cartas, a ponto de João escrever 1 João. Abre a Bíblia aí de vocês em 1 João. Vamos ler o que João está dizendo. 1 João capítulo 1, ele vai dizer: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vós anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. João está dizendo, olha, nós tocamos na palavra. Quem é a palavra? João, capítulo 1, sem ser 1 João, está dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, João está dizendo que Jesus é a palavra de Deus. E João está dizendo aqui em João 1, em 1 João 1, nós tocamos na palavra, nós vimos a palavra. Eles viram quem? Jesus. Por quê? Qual era a pregação do gnosticismo? Se Jesus não poderia ter ressuscitado em carne também. Porque a carne era ruim. Lembrem-se disso, pessoal. Então, que Jesus veio em um espírito aparente. Jesus era apenas um espírito sem corpo. O gnosticismo, o cristianismo no primeiro século, o gnosticismo que adentrou dentro da igreja pregava que Jesus ressuscitou em espírito. Vamos abrir um parênteses aqui, pessoal.
A Bíblia deixa claro que Jesus ressuscitou completamente, de corpo e alma. E agora em corpo incorruptível. Prestem atenção nisso. Tem muitas religiões que tentam negar a ressurreição de Jesus. Tem gente que acredita, não, pastor, Jesus ressuscitou em nossos corações. Não. Jesus não ressuscitou em nossos corações, não. Jesus ressuscitou literalmente. Ele morreu, mas venceu a morte. E agora ele vive para todo sempre. Jesus é real. Ô, glória! Jesus é real. Uma das ideias das seitas é que Jesus não ressuscitou, ou ressuscitou em espírito. Tem um livro da Testemunha de Jeová, depois eu vou pegar e vou mostrar para vocês, que diz que Deus roubou o corpo de Cristo e o escondeu, e ele também só ressuscitou em espírito. Para vocês verem como a Testemunha de Jeová é uma seita. Então, quando João escreve em 1 João, nós vimos, nós tocamos. Ele já está falando ali para a igreja. Olha o versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Aleluia. Aí ele começa, se disser que temos comunhão com eles e andamos nas trevas e etc. Agora, olha o que ele vai dizer no capítulo de número 2. Só um minuto. Um minuto. Aleluia. Versículo de número 18. Diz o seguinte. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, quer dizer, estavam no meio da igreja, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é, para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. Aí ele vai dizer, não vos escrevi porque não soubeis da verdade, mas porque sabeis, porque nenhuma mentira vem da verdade. E quem é mentiroso? Aí ele está dizendo, quem é o mentiroso? Versículo 22. Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o anticristo, esse mesmo nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem um Pai, mas aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Ô, glória. É muito glória, viu? Porque João está dizendo, então João já está dizendo, já tinham saído do meio da igreja. Rapaz, dá para imaginar a figura pintada da igreja do primeiro século, o tanto de heresia que tentava se infiltrar no meio da igreja. Aí vocês têm a noção, o trabalho de um teólogo, de um pastor, de um obreiro, é rejeitar a heresia, porque esses gnósticos se infiltraram, que nem praga no meio da igreja. E eles começaram com uma conversa bonita. Não, nós também somos irmãos, nós também somos da fé em Jesus, nós também somos da bênção. Só que, quando eles começavam a pregar, eles começavam a aliciar os outros cristãos. Olha, nós temos um ensinamento que ninguém tem. Nós temos um ensinamento aqui mais espiritual. Nós temos aqui uma palavra que não está na Bíblia, mas Deus me revelou. Olha como é complicado. E Deus revelou que não, Deus revelou que ele é espírito puro, e por ele ser espírito, o corpo é ruim, a matéria não serve para nada, logo Jesus não pode ter vindo em espírito. Mas como fica a Bíblia? Então, a igreja no primeiro século, pessoal, ela precisou combater essa heresia. Veja que não era só fazer culto. Vamos dizer que Jesus é bom. Então, eles precisavam refutar a heresia agnóstica, que devastou muitos, viu, pessoal? Depois eu vou procurar um vídeo para postar para vocês, mas o agnosticismo, ele deixou um buraco no meio da igreja. Ele arrastou muitas pessoas para essa seita herege. Então, assim, a igreja ela sempre sofreu. A igreja ela sempre sofreu
por conta de hereges que se infiltravam no meio da igreja. E o gnosticismo foi uma heresia muito pesada. Então, é o que João vai dizer. Aí no capítulo 3, e no capítulo número 3, ele começa a falar que quem comete o pecado, no versículo 8, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, o que João está dizendo? João está falando que o diabo estava agindo. E prestem atenção, tem muita gente que acha que o diabo vai aparecer como o diabo. Ou tem muita gente que acha que o diabo vai aparecer falando uma mentira. Pastor, mas o diabo não mente? Mente. Só que a mentira do diabo, ela é uma mentira sorrateira. Ela é uma mentira com fundo de verdade. Por exemplo, quando o diabo aparece para a serpente lá, engana Adão e Eva, a gente sabe que o diabo possui a serpente. E o que acontece? Ele questiona Eva. Ele olha, Eva, por que tu não come daquele fruto, não? Ela diz, não, nós não podemos, porque se nós comemos, nós morreremos. Aí ele vai dizer, olha, não, vocês serão como Deus. Ele mentiu? Sim. Se vocês comerem, os olhos de vocês serão abertos, vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, veja só, ele mentiu? Não. E, ao mesmo tempo, sim. Porque ele levou Adão e Eva a pecarem e também a morrerem, porque eles morrem. Pessoal, detalhe, não havia morte na Terra. Ninguém tinha morrido ainda. A morte só entra em consequência do pecado. Só que eu fico imaginando eles achando que a morte seria instantânea. No momento que mordessem o fruto. E não foi. A morte veio gradativamente. Então, o que o diabo fez? Ele usou uma mentira blindada de verdade. Eu não lembro quem foi, mas eu ouvi alguém dizer algo parecido com o seguinte. Se eu te dar um copo com água e pegar uma seringa, colocar na lama e colocar ali um pingo só de água da lama no teu copo de água, você vai beber? Se você ver, não. Mas ali tem 99,999 de água e 0,0000,1 de lama. Mas você vai beber? Não. O que é as seitas e as heresias? Ela muitas vezes é uma verdade, só que ela é uma mentira com roupa de verdade. E as heresias enganam a muitos com essa mentira. Então, seitas como Testemunha de Jeová, seitas como o gnosticismo, que negam a divindade de Cristo, que negam a ressurreição em corpo e alma, são seitas e precisam ser rejeitadas. Nós não podemos fazer essa separação, dizer que a alma é ruim e que o resto é bom, não. Deus criou tanto o corpo quanto a alma. É o que nós temos na passagem de Gênesis. O elemento material, isto é, o corpo, feito do pó da terra, e o sopro, o fôlego de vida soprado por Deus. Só após os dois elementos é que o ser humano se torna alma vivente. Amém, pessoal? Então, essa é a base. Quem quer fazer alguma pergunta? Vamos abrir para algumas perguntas agora. Evânio, começando por você, depois por Edilson. Aleluias. Oh, glória. Toda eu. Interessante a gente. É aquilo que eu sempre falo, né? Entender sobre as cosmovisões, né? Tem que entender sobre isso aí. Para entender as seitas. Aquilo que
Foi criado pelo próprio diabo para deslumbrar a mente do cristão verdadeiro, da verdade. É tudo a respeito de escatologia. A gente sabe que o fim está próximo, mas o diabo, ele sabe que a gente também está estudando, dia após dia está orando. É o tripé, jejum, Bíblia e oração. A gente que deve assim, o diabo, ele arruma um jeito de querer fazer um sofismo com a gente, tipo, trazer uma mentira verdadeira, né? Uma falsa verdade, uma falsa mentira. É algo que tenho que falar. Mas o gnosticismo é uma das ferramentas, né? É uma das ferramentas. E para isso a gente está aqui para estudar. Uma coisa que eu observei no início da aula, a respeito do. O pastor falava a respeito. O pastor pode tirar férias. Hebreus capítulo 5 vai dizer que o homem ele foi escolhido para nos representar, ou representar o velho, ou trazer a palavra de Deus. Mas também Hebreus vai falar que o homem também ele é falho, como todo homem é, né? Então todos nós temos o direito, somos todos seres humanos, temos os nossos mesmos defeitos e sentimentos, né? Poxa, então é isso, varão. Deus é bom. Amém. É como eu falo, né? O que é a religião, pessoal? Prestem atenção nisso. Biblicamente, a ideia da religião é que a religião foi criada pelo homem. A religião não é um produto divino. A religião foi criada pelo ser humano. E qual é a principal função da religião, ou das religiões? É promover caminhos que levam até Deus. Só que quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, automaticamente Jesus está excluindo todas as outras religiões. Então não existe religião. Existe servir a Jesus. Ou você serve a Jesus ou você não serve. E qual é o problema da religião? A religião ela quer oferecer alternativas ou facilidade para o homem. Veja só, morreu, acho que foi no Quênia, 58 pessoas que estavam fazendo um jejum. Olha nesse negócio. Hoje já está passando de 70, eu estava vendo uma reportagem que muitas pessoas já morreram no Quênia, já passava de 58 quando eu vi. Ou era 70, algo assim. As pessoas estavam em 58 dias em jejum para conhecer a Jesus. O pastor lá, o líder, sei lá, levantou e disse, vamos fazer um jejum de 58 dias para conhecer. Pessoal, para conhecer Jesus, leia a Bíblia, estuda a palavra, vá para a igreja, ore, jejue. Faça um meio dia de jejum, faça 8 horas, faça 10 horas, faça 2 horas. Mas olha a mentalidade da heresia, para vocês verem o que ela aceita. Levar 58 pessoas a morrerem fazendo 58 dias de jejum. Eu estou errado aqui na informação, mas é algo assim, mais ou menos. 58 dias de jejum. Qual é a mentalidade que esse pastor deve ter passado? Algo parecido com o gnosticismo. Pessoal, não alimente o corpo, porque o corpo é ruim. Alimente o espírito. Vamos passar 58 dias em jejum, porque o nosso espírito vai estar forte e o corpo vai estar ruim. Isso não é uma visão bíblica, pessoal. A visão bíblica, você tem que estar bem mentalmente, você tem que estar bem espiritualmente, você tem que estar bem fisicamente. Você tem que estar bem em todas as áreas da tua vida. Não adianta você orar e fazer as coisas erradas e estar com o corpo dolorido, machucado. Deus, ele quer te sarar de corpo e alma. Você tem que estar bem aqui, você tem que estar bem aqui, você tem que estar bem aqui, você tem que estar bem por completo. Então, qualquer ensinamento que venha dizer isso, rejeite, porque é uma seita, é uma heresia. Edilson, você chegou atrasado, mas quer dizer alguma coisa? Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor a todos os alunos. Deus abençoe as vossas vidas nessa noite. Eu estava aqui pensando, pastor, em uma palavra que Paulo ele havia falado sobre 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, quando na igreja de Corinto é relatado um problema de um rapaz que ele dorme com a mãe, no caso com a sua madrasta. E lá Paulo vai dizer no versículo 5
seja entregue a vossa alma, quer dizer, o vosso corpo, a Satanás para a condenação e destruição do corpo, mas que o teu espírito seja entregue a Deus para a santificação e justificação. Olhando para essa questão, eu queria saber, assim, qual seria essa visão? Porque a gente sabe que quando a gente ressuscitar, ressuscitaremos em corpo, em alma e em espírito, como o senhor estava explicando agora. E Paulo fala que tipo, o corpo seria entregue nas mãos de Satanás, mas o espírito seria entregue nas mãos de Deus. E eu queria assim, uma explicação sua sobre essa área aí. Tá bom, veja só, muito boa pergunta. Veja só, vamos propor aqui. Digamos que o cara foi pego em adultério sexual, certo? Digamos que ele morreu hoje. Ele adulterou hoje. Aí o corpo vai para o inferno e o espírito vai para o céu? Não, né? Claro que não. Então, vamos analisar o que é que Paulo está tentando nos dizer. Porque se a gente pegar esse texto direto, a gente até traz uma interpretação que é até antibíblica, não é verdade? Porque quando a gente pega esse texto, não, vamos pegar... entregue esse, porque Paulo já começa falando pesado, entreguem esse homem a Satanás. Olha o que ele está dizendo. Entreguem esse homem a Satanás. E peraí, e Satanás agora é o juiz dos crentes? Olha quantos problemas nós estamos criando. Então, teremos aqui Satanás é o juiz dos crentes e Satanás divide o ser humano com Deus. Satanás arrasta o corpo e Deus arrasta o espírito. E é isso que Paulo está dizendo. Olha quantos problemas teológicos nós estamos tendo. Então, precisamos da interpretação correta do texto. Vamos lá. Esse texto é bem obscuro, para ser sincero com você. Mas o mais provável é que quando Paulo está falando ao ato de entregar quem cometeu o pecado sexual a Satanás, pode ser a respeito de uma aflição ou morte física. Depois de estar afastado de uma proteção espiritual da igreja, o transgressor estaria em condições ideais para reconhecer seu pecado e arrepender-se e voltar para a igreja. Então, o que Paulo poderia estar tratando aqui é da seguinte maneira. Vamos afastar esse irmão da igreja, vamos afastar ele da igreja, ele faz o que quiser, porque a igreja primitiva, pessoal, ela tinha muitos casos de apostasia. Eu vou chegar nessa explicação aqui para vocês. E os apóstatas, antigamente, não eram tipos apóstatas que tem hoje. Então, por exemplo, hoje o cara passa 6 meses na igreja, 6 meses no mundo, né? O cara, por exemplo, chega o carnaval, tem muita gente que é carnaval, não sai da igreja. Aí passa o carnaval, não é? Só que não era assim naquele tempo. E assim, nós sabemos que com os gnósticos, muitas pessoas saíram da igreja e rumaram ao gnosticismo. Houve a criação de seitas no primeiro século da era cristã. E nós tivemos também as perseguições. E nas perseguições do Império Romano, eu estava até lendo algo ontem a respeito de Policarpo de Esmirna, que foi bispo de Esmirna. E esse Policarpo, ele serviu a Deus. Alguns defendem que ele foi discípulo do apóstolo João. A história conta que Policarpo foi discípulo de João. E esse Policarpo, durante a perseguição do imperador, ele era um homem muito respeitado em Esmirna. E a igreja, ele veio perante o imperador de Roma. E o imperador disse: olha, como você tem muito, eu não vou te matar, mas eu preciso que você amaldiçoe a Cristo. Aí o Policarpo vai dizer o seguinte: como é que eu vou amaldiçoar aquele que durante 86 anos da minha vida só tem feito bem? E ele não amaldiçoou e ele morreu queimado, se eu não estiver errado. Para você ver, os crentes de antigamente morreram queimados. Os de hoje, qualquer beliscão, olhar torto, olhar de 007, ele já está saindo da igreja. Mas... Então, nós tivemos as perseguições do Império Romano. Vocês vão estudar isso em História do Cristianismo. Eu estou querendo até adiantar essa matéria para vocês. Eu vou ver com os outros professores. Se os outros professores estiverem ocupados, porque parece que a Vanessa está na África e o pastor Daniel está viajando, aí eu vou aplicar para vocês a próxima matéria, História do Cristianismo,
primitivo. E vocês vão ver isso. Mas durante as perseguições, muitos crentes negaram, porque eles jogavam os cristãos aos leões, eles tocavam fogo, eles decapitavam. De primeira foram perseguições locais, não foram universais, mas foram perseguições locais. E era muito pesada as perseguições. Muitos negaram, muitos não. Só que quando essas perseguições passavam, o que nós vamos fazer com os crentes que não aguentaram a perseguição e negaram? Vocês estão entendendo até aqui? Então ficava... Alguns da igreja diziam, não, eles negaram, para você ver, eles não têm mais oportunidade. A igreja tratava como apóstata. Outros não, vamos aceitar de volta, eles erraram, mas Deus perdoa. A igreja primitiva, não tinha um negócio, o cara tá com um pé na igreja, um pé no mundo, não. Alguns da parte da igreja primitiva, se você negasse, mas eu neguei porque eu ia não. Alguns não aceitavam mais no seio da igreja. Para você ver como era pesado. Aí tem 2 livros que se eu não estiver errado, ou é o de Didaquê, que era dos cristãos do primeiro século, ou o pastor de Emas, que são escritos pelos próprios ali, crentes, não foi por nenhum apóstolo, mas trata ali, o Didaquê é o ensinamento dos 12 apóstolos. De pessoas que conviveram com o apóstolo, não tem autoridade canônica, mas foi escrito tentando resolver o que fazer com as pessoas, tanto o Didaquê o pastor, eu não lembro qual dos dois, mas é um dos dois, que tem ali, o que fazer com os que negaram a fé. Aí está escrito lá que deveríamos aceitar de volta, depois de muito tempo, viu? Não foi assim do dia para a noite, não. Isso demorou muito tempo. Deveria aceitar de volta na igreja, mas esses que negaram a fé e voltaram ser apenas apresentados como membros. Não poderiam mais ser líderes, não poderiam mais... Se tornaram dentro da igreja cidadãos de segunda classe. E nas comunidades que aceitavam. Porque nem todas as comunidades aceitavam, não. As comunidades que não aceitavam tratavam eles como apóstata. Então, aí a gente volta a falar um pouco disso, porque a gente precisa entender o contexto. Então, quando a gente volta a falar, o que Paulo falou, pastor, é entregar a Satanás. E aí? O mais provável é que Paulo está dizendo, não, vamos afastar ele da igreja. Deixa que o mundo trate com ele, Deus vai tratar com ele, ele vai estar no mundo, você sabe que quem está no mundo, o diabo se levanta, não é verdade? E em algum momento ele vai se quebrantar e nós vamos acolher ele de volta na igreja. Porque senão Paulo estaria dizendo que Deus divide com o diabo, se a gente pegar esse texto literalmente, a gente vai estar dizendo que Deus divide meio a meio com o diabo, e o diabo é o juiz dos crentes, quando na verdade o juiz dos crentes é o próprio Deus, Jesus é nosso advogado. Então, deu para entender? Você não pode tratar esse texto de maneira literal. Aí é a importância da hermenêutica. Nós precisamos entender o contexto histórico, político, social e cultural de uma igreja cristã que no primeiro século sofria com heresias. Olha o sofrimento da igreja no primeiro século, pessoal. Sofria com as heresias, sofria com a perseguição dos judeus e ainda sofria com a perseguição do Império Romano, pessoal. Então, vamos assim tratar que era uma igreja pura, certo? Vamos usar esse termo, que a igreja do primeiro século era uma igreja pura. Essa igreja pura, vamos usar esse termo aqui dessa forma, essa igreja pura, ela não queria se macular com apóstatas. E eu acho um pouco pesado, mas era a igreja do primeiro século. A igreja do século XXI, a igreja do século XXI é a igreja da internet, do Netflix. A igreja do século XXI se corrompe porque tem pizza na mesa, Coca-Cola gelada, praia para ir no domingo e shopping. A igreja do século XXI se corrompe porque tem que trabalhar. A igreja do primeiro século, ela tinha perseguição de ambos os lados, ela tinha rejeição, ela tinha heresias, e ela se manteve pura em meio a tudo isso. Perdão, pessoal, foi a gripe. Quer fazer alguma pergunta, Michele? A Diva,
Quer fazer alguma pergunta, Diva? Alisson, Elimilson. Alguém aí para abrir o microfone, fazer mais alguma pergunta? Tá todo mundo em silêncio. Acho que vocês ficam com vergonha, né? Edmilson abriu o microfone. Eu quero não, pastor. Eu estou comendo, estou escutando aqui, viu? Cheguei agora com fome. Estou escutando. Tá certo, Edmilson. Então, veja só. Essa era a igreja. Aí, pessoal, vocês precisam entender, quando vocês forem estudar um versículo bíblico, vocês precisam interpretar o texto de acordo com o contexto. E para vocês interpretar o texto de acordo com o contexto, vocês precisam conhecer o contexto histórico, político, social e cultural da época. Eu sei que a gente quer chegar e ler, mas olha a confusão desse texto. É um texto confuso, Deus. Seja sincero. Você pega assim de cara, e aí, pastor? É confuso, pastor, é confuso. Eu perguntei ao senhor porque uma vez um rapaz ele veio com esse texto para mim, ele falou justamente essa situação. Isso quer dizer que Deus, ele chega um momento em que ele vai dividir com o diabo, quando a pessoa erra, peca desse jeito, já vai direto para o inferno e a alma Deus recolhe, porque se você não precisa aceitar Jesus. Aí ele falou, aí foi muito para poder explicar ele, viu? É complicado. Teve um cara que disse assim, eu vou mostrar para você que seu Jesus não é bom. Foi nem comigo, foi com um amigo meu. Aí ele chegou pro meu amigo e disse, espera aí marcou a hora com ele, aí abriu aquela passagem que diz que Jesus disse, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer a espada. Aí ele está vendo que seu Jesus não é bom? Então, assim, quando a gente pega um texto, eu sempre digo, porque às vezes um aluno ou outro aluno pega um texto, pastor, mas aqui está escrito. Sim, mas você não pode isolar um texto. Porque se você isolar um texto, você vai ter pressuposto para toda heresia. Qual é o problema das heresias com base bíblica? Elas isolam um texto. Elas olham, o texto é esse. Ela se cria uma doutrina a respeito de um texto. Eu não estou dizendo que a CCB Seita, que é a Congregação Cristã do Brasil, né, ou conhecida popularmente como Igreja do Véu, mas ela foi fundada por um pastor chamado, deixa eu lembrar o nome aqui, Luigi Franceschini, acho Francesco Luigi, alguma coisa assim. Ele era italiano. Ele teve contato com o movimento da Azusa Street, lá nos Estados Unidos, ou o movimento da Rua Azusa. E, mediante a isso, ele teve contato com esse movimento, né? Da Azusa Street. E tudo bem. O que aconteceu? Ele viu aquela passagem de Coríntios, que se a mulher tem vergonha, etc., que ponha um véu. Aí ele foi e criou a igreja do véu. Ele disse, não, a partir de hoje, eu estou vendo aqui na palavra que você só pode orar se você tiver com véu. Então, ele criou um pretexto por causa de um texto fora de contexto. Só que você precisa analisar o texto dentro de um contexto. Porque se você não analisar o texto dentro de um contexto, se você não analisar o texto dentro de um contexto, você vai criar pretextos. E é diante dos pretextos que surgem várias heresias, pessoal. E existe muita gente que cria heresia por falta de análise bíblica, por falta de conhecimento bíblico. E até diz, pastor, mas eu vi na Bíblia. E de fato viu na Bíblia, mas você precisa interpretar. Aí a gente volta para a passagem do eunuco, lá de Atos 8, 26 em diante. O eunuco que a gente leu. O eunuco conversando com Filipe. E ele disse, como é que... Filipe disse para ele, entendes o que lês? Ele disse, como é que eu entenderei se não há ninguém que me explique? Quer dizer, está cheio de gente que lê a Bíblia todo dia, mas não entende. Talvez alguns de vocês aqui sejam pessoas que não conseguem entender a Bíblia. Mesmo lê, e não conseguem entender. E a culpa é de quem? De ninguém, pessoal. Não estamos aqui para produzir culpados, mas estamos aqui para promover entendimento. Então, por exemplo, na aula de hoje, vocês já estão pegando o contexto histórico do livro de 1 João. Qual foi o contexto histórico?
Justamente a ideia de separar os elementos do homem e criar a heresia. Criou-se a heresia gnóstica, a gnosticismo se envolveu no seio da igreja e começou a dizer que o corpo era ruim e que a alma, o espírito era bom. Logo, Jesus não poderia ter ressuscitado de corpo. Então, negou a divindade de Cristo, negou o poder de Deus e disse apenas que Jesus Cristo era uma espécie de fantasma. Olha, e quando João escreve a carta de 1 João, ele está justamente combatendo essa heresia. Ele está refutando essa heresia. Amém, pessoal? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Glória a Deus. Amém. Então, vejam só, eu não vou passar nenhum trabalho para vocês hoje, não. Aquele trabalho já passou já valia 2 pontos. Vai ter uma prova que vai valer 8. Vai ser um trabalho também. Não vai ser prova, não, esse mês, não. Mas só para a semana, né? Ainda tem mais uma aula dessa matéria. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a origem da alma do ser humano, viu, pessoal? Que está no conteúdo aí da apostila, de onde procede a alma. Nós vamos ver algumas posições teológicas. Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Tenham uma boa noite. Estudem. Que Deus abençoe vocês. E qualquer dúvida, é só falar comigo. Eu vou encerrar a gravação aqui.